É verdade. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, a ideia da gente falar um pouco hoje é da taxa média de retorno e também conversar um pouco sobre uma palestra que teve no início do ano, em abril, com alguns executivos falando das tendências do Covid, né? E aí a gente conversar um pouco para ver se essas tendências que eles apontaram, se realmente aconteceram, ou se vocês tiveram alguma experiência disso, né, de ter acontecido, tá? Então, vamos na taxa média de retorno primeiro, tá? Eu coloquei aqui a parte do avaliar, né? Se a gente chegar 70% de resposta, todo mundo vai ganhar 500 pontos, né? Então aproveitem e façam campanha para que o pessoal responda, né? Então, o que é taxa média de retorno ou retorno contábil médio, né? É um quociente do lucro médio do projeto após o imposto de renda e sobre o valor do investimento. Então, é uma taxa que é feita para analisar a viabilidade do projeto. Então, tudo que a gente vem falando até agora, baseado na análise de investimento, é sempre a gente encontrar alguns índices para avaliar o nosso projeto, né? Então, o retorno contábil médio é o quociente do lucro médio, então é todo o lucro, cada mês do projeto, você tira um lucro médio e, da mesma forma, o valor do investimento ao longo do projeto. Então, você tem um percentual e aí é que você avalia a viabilidade do projeto ou não, tá? Então, a taxa média de retorno, que é o retorno contábil médio, o autor do livro fala que é uma técnica não sofisticada, porque, baseado na análise econômica, ela possui três deficiências, né? Uma primeira deficiência é que ela não considera o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Então, quer dizer, você vai tendo lucro, se você tem lucro no primeiro mês de 10 mil reais, o lucro de 10 mil reais no segundo mês, se você não fizer a deflação, você não tem um valor exato do lucro que você teve. Então, esse tipo de cálculo, ele não faz essa desvalorização do dinheiro que a gente está acostumado, né? Então, por isso que ele fala que é uma deficiência desse modelo de análise, tá? A segunda deficiência ao invés do fluxo de caixa antes do imposto e depreciação, a base utilizada para realizar a aplicação do método da taxa de retorno são os dados contábeis do investimento e o lucro, né? Então, quer dizer, precisaria se fazer uma análise do valor antes dos impostos. Para quê? Para extrair os impostos e ter a realidade dos valores, tá? A terceira é que não existe uma regra para definir qual que é o prazo ideal do retorno do investimento. Então ele fala que a terceira é um prazo de retorno arbitrário e nenhuma referência ou orientação a respeito de uma taxa de retorno desejada ou ideal. Quer dizer, normalmente quando você faz um projeto, você fala, eu quero ter um retorno em 1 ano, 2 anos, e aí ele não faz esse padrão, não cria essa metodologia
para se fazer esses cálculos, né? Em contrapartida, por ser uma forma fácil de fazer, de criar esse índice, né? Ela tem uma vantagem, que ele aponta a facilidade de aplicação, porque pega dados contábeis, né? E aí é fácil buscar essas informações da organização. Então, os dados contábeis são aqueles dados que já foram trabalhados com impostos e tudo mais, são os dados finais. Então tem uma vantagem porque você já começa a ter uma ideia de ordem de grandeza do resultado, ou de um índice que possa te ajudar, tá? E aí ele comenta também lá no livro, né, que apesar das limitações técnicas, esse método é utilizado como complemento aos demais, quer dizer, complemento aos demais métodos de análise que a gente já viu no primeiro bimestre, né, auxiliando na tomada de decisão sobre o investimento das organizações, tá? Então ele não é um método que vai trazer para você a exatidão, mas ele te dá uma sinalização se o seu investimento se é viável ou não, tá? No livro também, ele dá uma ideia de, de um problema para se fazer calcular fácil a taxa média de retorno. Então ele fala lá que uma determinada organização teve um lucro líquido médio projetado em R$ 1 milhão. Quer dizer, aqui ele já dá o lucro médio, né? Então não precisa calcular. E um investimento médio estimado em R$ 10 milhões. Então, sabendo que a aprovação desse projeto e a taxa exigida de 11%, determine a taxa média de retorno para o caso em questão e diga se o projeto deverá ser aprovado ou não. Então, a taxa média de retorno, você busca o lucro líquido médio, que está aqui, lucro líquido médio, vezes 100 para calcular a porcentagem, né? Dividido pelo investimento médio. O, aí, fazendo o cálculo, a gente chega que a taxa média de retorno é 10%. Como a taxa do projeto exigida era 11%, então esse projeto não é viável. Ele fala aqui, como a taxa de aprovação do projeto é de 11%, a taxa calculada foi de 10%, o projeto ele rejeitado, tá? Então aqui é só uma visão de como que calcula, quer dizer, é uma forma bem básica. E esse lucro médio, o que que acontece? Ele vai pegando todos os valores e chegou no lucro médio. E da mesma forma o investimento médio, você vai colocando os valores no decorrer do tempo e você chega no valor. É aquilo que ele falou, a primeira deficiência, né? No livro, nesse capítulo, na 3.1, tem inúmeras formas de calcular o lucro líquido médio, o investimento médio. Ele dá vários exemplos, quer dizer, ali seria bobagem a gente ficar fazendo cálculos. O ponto importante que a gente quer falar do lado da, da técnica, né, é apresentar um pouco dessa teoria para vocês conhecerem o que é a taxa média de retorno. Quer dizer, depois vocês podem. A gente não vai nunca. Vocês viram na prova, né? A gente não vai nunca ficar exigindo que se faça cálculos. O máximo que pode ter é alguma coisa desse tipo, um cálculozinho pequeno, para que você chegue e faça a comparação com a taxa média de retorno com aquela taxa exigida. Então, esse é o mínimo que a gente pode pedir. E também vocês saberem das deficiências desse método, tá? Então, ele é um ponto bem tranquilo e a gente não vai ficar entrando em vários cálculos, que é aquilo que eu falo sempre para vocês.
o lado da gente fazer a parte de análise de investimentos dessa disciplina é conhecer algumas técnicas, mas toda a parte de cálculo, existem softwares que trazem as informações, existem aplicativos que vão ajudar vocês, tá? Alguma dúvida com relação a esse método? Acho que não, professor. Tá. Porque é só dividir ali para ter o É, resultado é sempre em resultado, porcentagem, né? tá bem tranquilo. é, e também ficou claro, principalmente esse lado da deficiência, que é você vai, como que você calcula o lucro líquido médio? Por exemplo, você tem no mês 1, 2 milhões, no mês 2, 3 milhões, no mês 4, 1 milhão. Aí você faz a média e você chegou numa média de 1 milhão. Só que aquilo, você tem os meses, né? Você teria que ter um fator deflator para que você chegasse num valor médio. Então, essa é uma das maiores críticas que se falam desse método. Ele não considera o dinheiro, ou a deflação no período, né? Então, isso é o que vocês têm que ficar com ele, com a informação mais ou menos na cabeça, tá? Se está tranquilo, né? é, vamos conversar um pouquinho sobre aquela palestra que eu falei para vocês que teve em abril, né? Não sei se vocês assistiram, né? Essa palestra que é Tendências para o Mercado Pós-Covid, né? Ela foi feita, a Flávia trouxe esses executivos, né? Eu não sei se vocês assistiram, né? Eu não assisti, não, professor. Eu não lembro Tá, nem de ter. Acho que eu não fiquei nem sabendo dessa. sabendo, Não lembro né? dessa. Então, são três executivos, né? O Almir, ele tem 33 anos de experiência em empresa, né? Hoje ele é consultor, mas ele foi presidente da Nokia, ele foi executivo de várias empresas, trabalhou fora do Brasil, e hoje ele é um consultor de empresas, e ele também é um estudioso de negócios e tudo mais. Então ele deu algumas opiniões, né? A Caroline Gonçalves, ela é diretora de uma empresa de recursos humanos, ela tem 17 anos na área de recursos humanos, trabalhando na parte de recursos humanos, então ela tem muita informação para dar, né? E o Mário Morishita, ele é professor de pós-graduação, ele também é consultor de empresas na área de finanças. Então, cada um deles fez algum apontamento, né, em cima de que era lá em abril, né, o que eles imaginavam com relação ao Covid, né? Então, uma primeira pergunta que foi passada para eles, e aí o Mário Morishita respondeu, né, a visão do ser humano, né? Então, lá no começo da pandemia, ele falava assim, não é só o medo de contaminação, né, mas é a preocupação com a economia financeira, o futuro, a perda de renda das pessoas, né? Isso aconteceu, né? O comércio perdendo negócios, isso também acabou acontecendo, né? As empresas demitindo, também aconteceu essa previsão que eles fizeram, né? O isolamento traz uma depressão nas famílias quando afeta o lado financeiro, claro, isso aconteceu com as empresas também. Muitos negócios deixarão de existir, a gente também acompanhou muitos negócios mudando ou muitos negócios fechando. Muitos hábitos mudarão, por exemplo, o consumo desenfreado, né? Antes da pandemia, a gente via pessoal comprando tudo. Hoje, apesar de muita gente
já está feito doido aí saindo comprar, mas falta dinheiro. Então, eu acho que o consumo desenfreado não está tão como era antes da pandemia, né? Não sei a opinião de vocês, né? A Cíntia mesmo comentou, né, que teve que fazer alguns ajustes na vida, né? Eu É, também, a gente também teve com o lado de professores, a gente também teve um reajuste para baixo, né? E a gente teve que ajustar algumas coisas na vida também. Então, muito provavelmente esse consumo desenfreado não vai existir mais, né? As pessoas e as empresas se organizando de forma diferente, então a gente vê as empresas procurando otimizar custos, né? As empresas procurando, já tem empresas trabalhando na linha de home office, entregando escritórios, fazendo alguma coisa, fechando parte de escritórios e as pessoas trabalhando em casa, né? A Caroline, que é de recursos humanos, ela comentou lá na época que a restrição era física, né? Na época que a gente estava em isolamento mais acentuado, né? Mas não social. Então, quer dizer, ela disse que a internet tem apoiado, isso é verdade, até na aula, a gente está tendo aula pela internet, né? Um ponto importante que ela comentou é que a gente precisa aprender e desenvolver novas competências. Muitas pessoas, o lado sempre voltado aqui no lado da visão do ser humano, né? A ansiedade, medo da morte e de alguns entes queridos. Era muito mais, agora o pessoal está relaxando um pouco, né? Aí ela dá um ponto bastante importante que é, né? Não paralisar, fazer o possível para ler, estudar conteúdo, para se aprimorar, pensar se não fazia isso antes por falta de tempo ou indisciplina. Quer dizer, a gente trabalhando em home office, a gente tem, a princípio, sobra mais tempo, né? Então, procurar estudar, né? Não ficar sem estudar, sem se aprimorar. Deixar de lado a competição para a cooperação, né? Não sei se vocês concordam, mas as pessoas começaram a partir mais para se ajudar, né? Antes era a coisa muito mais competitiva, um querendo derrubar o outro. Hoje a gente vê muitas pessoas se ajudando no trabalho, ou mesmo a gente pelo menos fala entre os professores, né? Começou de usar a internet, alguns professores não sabiam, uns começaram a ajudar, deixava um pouco o trabalho para fazer o lado do trabalho deles, né? Então, nesse lado de cooperação, né? As empresas cooperando entre si, né? Inclusive as empresas de telefonia, né? Se ajudando para que a coisa funcionasse. Então, essa é a visão da Caroline com relação ao ser humano, né? E aí, falando do líder, do gestor da empresa, ele precisa ser mais honesto e falar a realidade para os funcionários, né? Parar de ocultar determinadas coisas. Então, essa é a visão dela como a parte de recursos humanos, né? O Almir, que foi o presidente da Nokia, né, ele comentou uma coisa interessante, que ele não sofreu impacto, porque ele já estava acostumado em trabalhar em home office e videoconferência, então esse lado do isolamento para ele não afetou, né? A família dele que sofreu bastante, porque eles não estavam acostumados com o uso de internet e os filhos não entendiam social, tá? Outro ponto, é, as pessoas também da família dele tiveram um choque porque não estavam acostumadas a usar o conteúdo da internet, né?
usavam apenas redes sociais. Então, isso é um problema sério. A gente fala, internet, não sei o quê, mas o grande ponto é usar conteúdo, tá? Voltando para Caroline, aí a pergunta foi sobre tendências da forma de trabalho. Então, ela comenta que as empresas relutavam para o home office, né? Mas agora viram que dá certo, né? Ajuda a empresa a ocupar menos espaço, economia, a jornada de trabalho diferente, um horário flexível, né? Então, existe a possibilidade da pessoa trabalhar com horário flexível. Ela comenta que vai começar a surgir esse lado da, da tendência, né? É o funcionário trabalhando em part-time, né? Então, vamos dizer, um funcionário é um especialista e ele trabalha na parte da manhã numa empresa, né? E na parte da tarde ele faz esse tipo de especialista em outra empresa. Antes, vamos supor, se você tem uma empresa que é lá na Zona Leste e a outra empresa lá em Osasco. Ele não tinha possibilidade presencialmente de fazer isso, porque como que ele trabalha de manhã numa empresa, depois de meia hora tem que entrar na outra empresa lá em Osasco, né? Então, você utilizando o home office, a pessoa pode fazer isso. Então, ela comenta que pode surgir oportunidades para a pessoa trabalhar part-time, um período, né? Outra coisa que ela comenta também é que vão começar a surgir tipos de contratação por jobs, né? Então, você vai fazer um projeto, é alguma coisa que você vai fazer um trabalho que tem começo, meio e fim. Então, a pessoa te contrata, olha, eu quero fazer esse tipo de trabalho. Você vai fazer, é, você trabalha na sua casa e entrega. Então, é uma contratação por jobs e não você ficar o dia inteiro na empresa esperando uma atividade, né? Então, vamos dizer, precisa fazer um cadastramento de 1.000 funcionários, né? Então, está aqui um arquivo em Excel, você vai digitar esse, esse cadastro, você tem uma semana para fazer. Tem aquilo, tem começo, meio e fim, né? E é um trabalho, um job, não é um trabalho que você vai fazer dentro da empresa, você pode fazer na sua casa. É uma ideia que ela comenta que pode existir essa possibilidade, né? Avaliação por novas competências, né? Então, a gente já teve que desenvolver algumas competências, né? Não sei vocês no trabalho, né? Um aperfeiçoamento, utilizar mais tecnologia, né? Não sei se isso aconteceu no trabalho de vocês, mas uma das competências é essa, né? Você aprender a usar mais tecnologia do que você usava antes, você usar recursos, aprender algumas coisas de tecnologia para facilitar o seu trabalho, né? Então, é esse o lado de desenvolver novas competências, tá? O Almir, aí começa a comentar sobre os negócios, né? E aí ele fala do cadeia de suprimentos, né? Que é a área da Cíntia aí, né? Então, o que ele comenta com relação à cadeia de suprimentos, né? Ele fala que quando começou a pandemia, né, como a China era a única fornecedora de autopeças, eletrônicos, componentes eletrônicos, o mundo inteiro ficou paralisado pela pandemia na China, que começou em janeiro, né? Em janeiro começou a pandemia lá. O que eles fizeram? Fizeram isolamento social, ninguém trabalha, empresas fechadas, não sei o quê. Só que a China era grande fornecedora para o mundo inteiro de autopeças, de eletrônicos, componentes eletrônicos. Já em janeiro, a gente começou a ter problema de componentes em algumas empresas no Brasil, como a Samsung, a LG, que também não tinham matéria-prima para produzir.
Então, esse foi um primeiro impacto dos negócios com apenas um fornecedor. E isso, os empresários, as grandes empresas só pensavam em economia, mas não pensavam no risco que poderia acontecer, e isso aconteceu e prejudicou muito as empresas, tá? Então, ele comenta, né, que as empresas japonesas e as europeias, e também no Brasil, tinham intenção de sair da China. As empresas já estudavam isso, né? Mas não tinham uma razão forte, e porque a China já não era tão competitiva, o salário dos chineses subiu bastante, os empregados já não trabalhavam de sábado, então eles tinham interesse de sair, mas não tomaram nenhuma decisão. E aí a pandemia pegou todo mundo de calça curta, como se diz, né? Então, eles já, as grandes empresas já estão estudando, né, opções da Índia, Vietnã, que tem os custos mais baixos, mas também eles já sabem que não pode escolher um único país, tem que diversificar, né? Então, o México também está nesse bolo de empresas, assim, de países a serem estudados. O Brasil também estaria, se o Brasil não tivesse tanta corrupção e a imagem do Brasil não sendo boa lá fora, né? O Brasil tem capacidade para ser produtor de componentes e tudo mais, mas esse lado da insegurança do Brasil, com certeza, deixa ele fora desses de ser um produtor mundial, né? Participar da cadeia de suprimentos. Então, o coronavírus foi um empurrão que as empresas precisavam para sair da China, né? A Mitsubishi, a Nissan e a Hyundai, empresas de eletrônicos, estão saindo da China e estão indo para outros países. Quer dizer, essa é uma tendência mundial, né? Aí ele comenta, né? Na época que ele era presidente da Nokia, ela já tinha utilizado uh, países do leste europeu para ser produtor de componentes por causa de baixo custo. Depois ela foi para a China também por esse motivo. Então as empresas ficam rodando, buscando fornecedores no mundo onde tem a produção mais barata, tá? O Mário, ele comenta do lado da supply chain, pensando do lado da inadimplência, quer dizer, o Almir falou mesmo da parte de negócios, aí o Mário comenta da parte de inadimplência. Ele fala que a ideia é reinventar uma forma de crédito, ele fala que o isolamento vai causar uma inadimplência, isso a gente já viu bastante, né? As famílias já vinham com alto índice de endividamento, quer dizer, 67% das famílias em março já estavam endividadas. Com a pandemia, aumentou mais ainda, né? É o que ele fala aqui, com atraso, fator atraso de pagamento das dívidas, né? Com a queda do faturamento das empresas, tendo pouco crédito no mercado, a inadimplência é maior, quer dizer, a gente está vendo isso. O valor social pago pelo governo é muito pouco para resolver esse problema. Ajudou, né, mas ainda a inadimplência vai ser muito alta, né? Repensar a forma de trabalho e pensar em redução de custos. Então, tem empresas que estão repensando na parte de redução de custos, que é fazer home office, fechar escritórios que têm um custo fixo. Então, as empresas já estão fazendo isso, tá? A Caroline comenta das novas competências, né? Quem começou a se reinventar já está atrasado. Essa foi a frase dela. Então, a gente tem que sempre pensar em se reinventar, o que a gente pode fazer diferente na nossa profissão, né? Mudanças mindset, inteligência emocional, desenvolver adaptabilidade de emoções. A inteligência emocional é muito importante como uma competência, né? A pessoa saber lidar
com a diversidade, a pessoa saber lidar com situações para poder tomar uma decisão correta, o lado de inteligência emocional, a pessoa saber conversar, a pessoa saber expor a opinião dela, esse é importantíssimo. E desenvolver adaptabilidade, né? Então, a adaptabilidade daquilo que a gente está passando agora, né? Olha, não tem mais aula presencial, a gente precisa fazer uma aula online. Tem que se adaptar. Vocês se adaptaram, os professores se adaptaram. Qual a melhor forma de fazer, né? E o lado de emoções, né? Tem que administrar a emoção, porque as pessoas que são explosivas, as pessoas que já logo chutam um balde, não sei o quê, quer dizer, as pessoas perdem um monte de coisa por não administrar isso, né? Ela fala que o futuro é o profissional com inteligência adaptativa. Então, o que é inteligência adaptativa? Você tem que saber se adaptar com inteligência nos lugares, né? Então, começa a acontecer alguma coisa, o que você pode fazer de diferente para se adaptar, né? O que você pode fazer diferente para se sobressair, para poder se dar bem na sua profissão. Outra coisa é uma automotivação no home office, né? Por quê? A gente está em casa, a gente precisa se automotivar. Como que a gente faz? Olha, eu tenho que começar a trabalhar às 8 porque eu tenho que entregar um trabalho. Como que você se automotiva você estando sozinho? Porque você, no serviço, seu chefe está no pé. E em casa sozinho, como que você faz, né? Ah, eu vou passear no shopping. Então, como que é a automotivação? Porque se a coisa for para o lado do home office, a maioria dos empregos, como que você vai se automotivar? Como você vai administrar seu tempo, né? Precisa ter um conhecimento mais generalista, quer dizer, você precisa não chegar naquela linha, olha, eu faço só isso e pronto. Você tem que saber onde o seu trabalho liga com o outro, onde o seu trabalho impacta o trabalho do outro, e aí você tem que acabar conhecendo tudo, né? E ela fala também que a importância é você entregar mais do que foi pedido, né? Então, quer dizer, de repente, o seu gestor pede uma coisa, pede um relatório, então, ao invés de você entregar esse relatório só em papel, já entrega também num PowerPoint, né? Porque ele vai precisar desse relatório para apresentar para a diretoria, que é isso aqui, fazer a diferença. Se você, o seu chefe pede um relatório, você entrega para ele. Imagina você entregar para ele o relatório, mas você fala para ele assim, olha, eu já fiz um PowerPoint aqui que também você pode apresentar. Esse é um exemplo de fazer a diferença. Então, esse é o lado de você fazer sempre o algo a mais, né? E isso, o profissional é muito bem visto, né? Aprender a trabalhar em equipe. Tem pessoas que não sabem trabalhar em equipe, não sabem dar opinião no momento exato. Ah, não, se não for do meu jeito, eu não faço. Então, é um lado importante saber trabalhar em equipe. O Almir comenta sobre tecnologia, né? A tecnologia não vai tirar a relação de trabalho, ela vai somar, ela vai trazer benefícios, né? Aí ele fez um comentário sobre a época em 2009 que teve H1N1, né? Que também foi um caos, né? Mas ela não chegou tanto aqui no Brasil, mas não tinha videoconferência, não tinha compartilhamento de apresentação, muito diferente de hoje, que a gente tem tecnologia, muitas empresas conseguiram seguir, né? Ele fala que a tecnologia evoluiu muito, várias ferramentas foram criadas, videoconferências é uma delas, então a gente tem, o Google tem videoconferência, o
a Microsoft, que a gente está usando aqui, o Zoom é uma outra, né? Então, quer dizer, o próprio WhatsApp tem uma forma de você fazer conferência. Então, quer dizer, é uma evolução das ferramentas que auxiliaram bastante, tá? Então, o home office traz desafios, que é a necessidade de treinamento, local apropriado para as pessoas trabalharem, equipamentos, infraestrutura. Quer dizer, você não pode jogar um home office para as pessoas, você precisa dar treinamento, você precisa fazer com que a pessoa tenha um lugar na casa dela para trabalhar, a pessoa não pode armar tudo na cozinha, a mãe fazendo, a mãe fazendo comida e você fazendo uma conferência, não tem jeito. Então, tem que ter equipamento, tem que ter infraestrutura para que a coisa saia bem, né? E a outra coisa é a segurança. Quer dizer, você não pode jogar todos os dados da sua empresa num computador pessoal de um colaborador, que o colaborador acessa qualquer site, acessa qualquer, pode ter invasão e tudo mais. Então você tem que ter uma preocupação com segurança, porque você está jogando os dados da sua empresa na internet, é o que ele fala aqui, né? Dentro do ambiente virtual. Ele comenta também sobre o e-commerce, né? As empresas que estavam preparadas para o e-commerce não se sofreram nenhum problema, né? Aumentaram ainda mais, né? Exemplo, Magazine Luiza, Lojas Americanas, né? Americanas.com, essas empresas que já tinham experiência com e-commerce, elas não tiveram problema com a pandemia. Venderam muito mais, porque as pessoas relutavam para comprar na internet e foram obrigadas a comprar. Então, as empresas venderam mais, né? Ele comenta também que a educação vai se fortalecer através de tecnologia, né? E através de uma forma de mudar a forma de ensinar. Ele colocou o exemplo da Caixa Econômica Federal, apesar de diversos problemas que ela teve, né? Mas ela criou 50 milhões de contas. Imagine isso, o que é criar 50 milhões de contas do dia para a noite. Isso através da tecnologia. Teve problemas? Teve. Cadastros irregulares, cadastros da Receita Federal, que não conversa com o cadastro da Bolsa Família. Teve, mas ela criou 50 milhões de contas. É muita coisa, né? Tudo isso para o auxílio emergencial. Tem ponto a ser melhorado, que é a qualidade da internet. Então, a internet é muito ruim, né, no Brasil, e nos centros ainda são bons. A internet é boa, mas você sai um pouquinho para fora dos grandes centros, a internet é muito ruim. Mesmo em determinados bairros aqui em São Paulo, o pessoal tem dificuldade com a internet. Então, para que você possa trabalhar com home office, você precisa ter internet de qualidade, né? Ele comenta também que tem uma empresa chamada Starlink. Essa empresa, ela tem ideia de lançar 12 mil satélites para a internet de alta velocidade e baixo custo, né? Em abril, ela já tinha lançado 60 satélites. Então, essa empresa ela vai cobrir o globo inteiro, né, com esses 12 mil satélites e vai fornecer a internet de alta velocidade a custo baixo. Então, essa é uma tendência que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos, né? Já está começando a acontecer em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem alguma coisa funcionando, né? Ele comenta que um problema do Covid é que reduziu o valor do petróleo. Isso vai atrasar, como o petróleo é barato, né? Atrasa as pesquisas em energia renovável, quer dizer, energia eólica, energia solar, porque precisa ter pesquisa
para poder ter um custo atrativo, né? Um atraente. E se o petróleo está barato, dificilmente as pessoas vão investir nessas energias renováveis, né? O Mário, ele comenta sobre os riscos de mercado que ele fala ninguém colocou na planilha, mas ninguém tinha ideia dos riscos da pandemia, né? Então ninguém estava prevendo, né? Foi um susto para os empresários. Então, o risco para as pessoas é maior para o patrimônio das empresas, quer dizer, todo mundo se assustou, né? As empresas precisam refletir sobre os controles internos e os compliance, né? O compliance é a parte de segurança de você trabalhar no home office, né? Quer dizer, é perda de informação das empresas. Então, esse é o mesmo comentário que ele fez do Almir, né? O risco de insolvência das empresas, quer dizer, você tem inadimplência, você pode ter risco das empresas fecharem. Risco financeiro das famílias e das empresas, quer dizer, a gente está vendo isso, muitas empresas com deficiência financeira, as famílias também, principalmente as famílias das pessoas que trabalham com serviços, né? Então, quem trabalha com os serviços caíram muito, né? A Caroline dá alguma dica, né, para recado profissionais no mundo em transformação. Então, a tecnologia veio para ajudar e a inteligência artificial para melhorar os processos, né? Certas habilidades serão mais cobradas, como, por exemplo, empatia, né? Quer dizer, aquilo que ela falou lá atrás sobre trabalhar com as emoções, inteligência emocional, a empatia faz parte disso, né? E através da empatia é que você ganha muito mais credibilidade das empresas, né? Autodesenvolvimento, né? Aquilo que eu sempre comento com vocês, procurem estudar, acabar a faculdade, não parem, façam outras coisas, façam inglês, façam cursos curtos, né? Eu sei que vocês vão sair arrebentados do curso de graduação. O curso de graduação é cansativo, mas não parem de estudar. Tenham a preocupação com autodesenvolvimento. Hoje tem inúmeros bons cursos online que você possa fazer, mas tem que estar sempre aprendendo, se aperfeiçoando na sua área, cada um na sua área, né? Conhecimento em tecnologia é uma competência a ser desenvolvida, quer dizer, não é só saber acessar a internet, não é só, é saber utilizar a tecnologia a seu favor, né? Quer dizer, vocês tiveram um exemplo na prova, por exemplo, que eu fiz, né? Vocês acabaram de fazer a prova, já recebi uma pontuação. Quer dizer, isso é usar a tecnologia a seu favor. A prova que eu fiz, o formulário da prova, ele já tinha a resposta correta lá, né? Então, quer dizer, se você fornece, na hora que você respondeu, você forneceu a resposta correta, ele já vai computando os pontos. Quando você termina, pronto, ele te devolve o valor que você tirou na prova. Quer dizer, evitou o trabalho de eu corrigir prova a prova. Eu pus a tecnologia para trabalhar para mim, né? Então, ao invés de eu ter que ficar enviando e-mail para cada um de vocês, eu usei o próprio formulário do Google. Ele, quando vocês mandavam o e-mail, ele já acumulava lá, e quando vocês terminavam de responder, ele já mandava, né? Então, isso é que ela comenta com relação a utilizar a tecnologia a seu favor, né? Então, isso, façam cursos de facilitadores para vocês. Aprendam a usar, por exemplo, a agenda do Google, né?
coloquem seus compromissos na agenda do Google para que ela te avise dos seus compromissos, contas que vocês têm que pagar e compromissos, não percam compromissos, não percam médicos. Use, é gratuito, a agenda do Google, ela está no computador e vocês podem também trazer para o celular, né? É interligada, você cadastra no computador e ele vai para o celular também. Se vocês tiverem interesse, eu fiz um bate-papo semestre passado e tem um vídeo sobre isso, né? Daí vocês me falam, eu passo o link para vocês, tá? Mas Eu é o quero, quê? professor. É, né? Então eu Pode vou passar mandar. é, é, é uma forma de você usar a tecnologia a seu favor, né? E se vocês tiverem interesse em alguma coisa de utilizar o Google, fala para mim que a gente prepara um cursinho, um bate-papo, né? Eu estudo bastante coisa do Google, né? Então, se vocês tiverem algum interesse, a agenda é uma, né? A agenda até já tem um vídeo pronto, né? Mas se tiver interesse em alguma coisa, a gente a gente utiliza, faz um bate-papo rápido aí, tem esse vídeo aí tem bastante coisa de que pode ajudar. Eu vou passar no grupo para vocês. Tá? Ah, legal. Valeu. A reinvenção de professores e alunos, quer dizer, os professores tiveram que se reinventar, né? Sair daquela linha de só aula presencial, só a parte de escrever na lousa, para copiar, não sei o quê. O professor tem que trazer coisas novas, né? Os alunos também aprendendo a participar de lives e tudo mais, né? A liderança, ela tem que pensar no esforço e no resultado, então a liderança tem que aprender a recompensar o esforço e resultado dos profissionais. A empatia, né? Uma mensagem que ela disse na palestra lá. Basta não fazer com os outros aquilo que não quer que faça com você. É simples, né? Só que as pessoas não fazem isso, né? O líder precisa dar espaço para a sua equipe crescer, para criar, né? Uma mensagem final do Mário, a consolidação de alguns segmentos e setores. Ele fala que a crise vira CRI, ele tira o S, né? E é sempre naquela linha, nos grandes problemas é que aparecem as soluções, né? E aí ele dá um exemplo da, dos bares que lançaram voucher, né? A pessoa paga antes para depois utilizar, né? Então é uma invenção, uma criação que as pessoas fizeram, né? Os setores que vão bem, a alimentação, agricultura, e aí valorizada pelo câmbio, né? A gente tá vendo agora, né? Por que que o óleo de soja tá tão caro, né? Tá tão alto? Porque o dólar está alto, as empresas preferem exportar a soja para fora do país e falta no mercado interno, e aí na falta sobe o preço do óleo. Né? Respeito ao ser humano, educação, ética nos negócios e nas relações públicas, isso a gente sempre fala, mas ética é difícil, né? Mas é importante, a gente procura fazer nossa parte, né? E aqui, né, aqui tem o link dessa palestra, né? Tá no material que eu vou passar para vocês. Depois, se vocês quiserem ver, aqui eu dei um resumo, né? Mas aí vocês também podem ver e colocar a parte de vocês aí, né? E aí, naquela linha, né, da atividade de aula, pego esse link, né, e coloco os dois pontos mais importantes que vocês viram
da aula de hoje, do bate-papo da aula de hoje, tá? Alguma coisa que vocês queriam comentar sobre o que palestra ou da própria aula? O que vocês acharam desse que eles apontaram, os, esses executivos? Tem fundo de verdade? Não tem? Eu acho, na minha opinião, a do Almir lá que ele mencionou sobre que a educação vai se fortalecer. Mas será que eu não sei se isso realmente vai acontecer, porque é como o senhor falou, teve um outro ponto lá que precisa melhorar a internet, né? A É, internet é muito ruim em muitos pontos, então não sei se a educação vai se fortalecer. Eu fiquei com esse pontinho de interrogação, na minha opinião, é. né? O lado que eu imagino com relação à educação, né? Ela, porque hoje a nossa tanto na parte da graduação como na educação básica, ela precisa ser reformulada, né? Então, a, a gente tem o ponto da formação de crianças, né? E a coisa precisa ser bastante trabalhada. Então, esse fortalecimento, o que que é? É trazer mais conteúdo, né? E hoje vocês estão na parte do curso universitário, vocês estão num período de transição, né? Esse método que a Anhanguera utiliza, esse método de sala de aula invertida, né? Esse método é muito bom, né? Só que aquilo, vocês que estão cursando agora, vocês não estão acostumados com essa forma de ensino. Vocês foram criados para estar lá, ficar só ouvindo alguém falar, né? Então, isso tem que começar lá na educação básica. E a tecnologia, ela vai trazer essa possibilidade lá na educação básica para quando essas crianças chegarem no ensino superior, eles vão poder aproveitar mais a internet com conteúdo, né? Então, hoje o que que acontece? Hoje a gente vê bastante do lado dos alunos que estão fazendo TCC, né? Os alunos, a maioria, o 99,99 chega para mim e fala assim: "Ah, professor, eu não achei nada do meu assunto", né? Então, essa é uma desculpa que para mim não cabe. Como você não achou nada? Tem tanta coisa na internet, mas o que que acontece? Os alunos não foram preparados a pesquisar, né? Os alunos não foram preparados para buscar informação. Os alunos estão acostumados que a informação chega até ele. Agora, qual que é o problema? É lá na educação básica, né? Os alunos foram acostumados a ter um professor que fala, tal, não sei o quê. Ninguém desenvolveu o trabalho, ninguém desenvolveu pesquisa, né, cada um na sua modalidade ou no seu grau de conhecimento, mas não está acostumado. E aí vai, é ensino médio, começa primeiro ano da faculdade, tá sempre naquela linha, né? E aí não está acostumado a pesquisar. Na internet tem muita coisa, tem de tudo que você vai buscar tem, né? Mas as pessoas não estão acostumadas. Você pega mesmo essas pessoas que só usam rede social. A pessoa conhece de internet, só conhece Facebook e WhatsApp. A grande maioria das pessoas só conhece Facebook e WhatsApp, não sabe buscar informação. Então, o que ele comenta desse lado do crescimento da educação é isso.
é explorar, é que ah, os alunos explorem mais o conhecimento da internet, saiam fora das redes sociais, né? E comecem a utilizar aquilo que tem de conteúdo mesmo. Então, a gente tem milhões de informações que podem ser buscadas. Para vocês que estão no TCC1, que eu falei, do Google Acadêmico, vocês pegam lá no Google Acadêmico, tem inúmeros artigos que vocês podem ler de qualidade e que vocês podem aprender. Inúmeras revistas ligadas ao assunto do trabalho de vocês. Você trabalha com logística, deixa eu ver o que a logística está atualizada fazendo agora. O que o pessoal está fazendo com relação à logística, né? Então, só que aquilo, vocês não foram treinados, não foram ensinados para aproveitar a educação. E a educação junto com a internet. Vai levar um tempo para que isso aconteça? Vai. Vai, muito provavelmente outra geração, mas vai. As escolas que eu dou consultoria, escola de educação básica, né? Eles usam muito o Google. Então, o que a professora faz? Ela fala assim, olha, hoje nós vamos na próxima aula nós vamos fazer um trabalho sobre fotossíntese, né? Então, ela dá os tópicos da fotossíntese, né? E dão para os alunos procurarem. Então, os alunos preparam slides, né? Fazendo pesquisa para os alunos vão fazendo pesquisa e montam os slides para a professora dar aula na outra aula, né? Então, imagina se a gente, quando essas crianças chegarem na universidade, como que vai ser, né? Então, esse é o ponto de melhoria. Claro, e aí tem o lado da internet que você comentou. Esse é o ponto, né? Legal? Professor, o senhor falando, eu É? lembro de quando eu estava fazendo meu TCC, que o Hidalberto diz no livro dele que o ser humano ele tem que se adaptar ao novo, porque sempre É, há mudanças. E isso aconteceu, né? Durante essa pandemia, todo mundo em casa, com a tecnologia. Quem não sabia, aprendeu a usar. E eu fiquei com um ponto de dúvida no começo do consumo. Eu acho que no começo da pandemia, todo mundo estava consumindo, porque o povo estava com medo, mas eu acho que agora não estão consumindo muito por causa do aumento dos preços, né? é, esse é um ponto também. Quer dizer, isso pode ser um lado de você limitar, né? De limitar o consumo. O aumento de preço é isso, né? Limita o consumo, né? Esse é por aí mesmo. Professor, boa noite, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia. Professor, eu estou olhando aqui a atividade, não tem como o senhor colocar o QR Code? Eu estou tentando entrar, acessar pelo link aqui, só e não está indo. Eu não fazia ideia aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou passar o. Tá aparecendo, não sei só para mim. Hã? Será que é só para mim? O QR Code? É? Não, não, Ou não não tem tá, não, aí? não, não tá o QR Code. Eu nem coloquei o QR Code. Eu vou colocar no grupo o link, Ah, então beleza, aí foi mais tá? fácil. E por isso aqui É, não está fica indo. mais. É.
Fica mais fácil. Eu vou colocar aqui, eu já coloquei no grupo o link. Ah, então aí foi mais fácil. Obrigada. É só ir lá e já Professor, fica mais fácil. Oi. o senhor tem algum curso para indicar de inteligência emocional? Tem um livro, né? Tem um livro, tem um livro bem legal. Eu acho que eu tenho o PDF dele. Eu passo para você. Ah, legal, É, legal. ou eu passo no grupo também, se vocês quiserem. É bem interessante esse lado da inteligência emocional. Legal, então, gente. Tudo bem? Muito bom, professor. Muito bom. Obrigado. Então tá, obrigado. Então, até a próxima semana, então, tá? Um abraço para vocês. Até a próxima, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite, gente.